Então me acompanhe. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu só quero dizer para você que este versículo, em algumas Bíblias, principalmente naquelas Bíblias que tem o grego e o hebraico, eu tenho uma dessas, essa igreja vai estar escrito a seguinte palavra: eclésia, tá? Então ele fica assim, ó. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Talvez você ache que eu vou estar falando do que foi falado na pedra fundamental. Não. Estaremos falando de um assunto totalmente diferente, porque hoje nós vamos estar pegando apenas o eclésia para dizer o que é uma igreja. O que Cristo estava pensando quando ele delegou aos 12 a função da igreja. E ele chama Pedro e diz, né? Porque Pedro tem aquela revelação quando ele pergunta: quem dizes, né? E vocês, discípulos, quem dizem que eu sou? E aí Pedro rapidamente diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. E aí o que Jesus disse para Pedro? Não foi a carne quem te revelou, mas sim o meu Pai. Nós não imaginamos o que Jesus tinha em mente quando ele agora diz: olha, né? Então Pedro, eu vou te dizer uma coisa: tu é Pedro e o seu nome significa fragmentos, pedras pequenas. Mas eu quero te dizer algo, que sobre essa pedra, eu, rocha viva, chamada Jesus, você estabelecerá a minha igreja. E eu te digo mais, Pedro, que a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Então estabelecerei a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Glória! Qual é o pensamento que você tem hoje a respeito do que é uma igreja? O que é uma igreja para você? O que é uma igreja na sua concepção? O que é uma igreja? Talvez você vai me dizer que é um local que todos se reúnem para louvar, para adorar, né? Não deixa de ser. Que a gente está aqui reunidos hoje, estamos louvando, adorando, não é verdade? Mas é só isso? E por que o nome eclésia? Será que eclésia é aquilo que nós pensamos que seja? Eu descobri que não. A eclésia, ela é muito mais do que ser tirados de dentro para fora. A eclésia é mais do que estar aqui nessa noite, nessa madrugada hoje, noite ainda, celebrando, adorando. A eclésia é muito mais do que isso. A igreja de Cristo, entende bem, a igreja de Cristo, ela foi perseguida por 3 séculos. Quanto é um século? 1000. Não. Eu sei. Um século é 100 anos, não é? Então 3 séculos é quanto tempo? 300. Imagina isso. A igreja de Cristo foi perseguida por 300 anos, por 3 séculos. E não conseguiram acabar
com ela. Oh, glória! Os primeiros cristãos, eles morriam, eles davam a sua vida por essa eclésia. E eles davam as suas vidas felizes por isso. Quando vemos alguns relatos sobre Pedro, principalmente, descobrimos o seguinte, que na hora da morte de Pedro, alguém sabe como Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo. E por que Pedro morreu crucificado e de cabeça para baixo? Ele não era digno ele morrer como Jesus Cristo. Mas isso ele diz para aqueles que foram pendurá-lo naquela cruz. E ele disse: olha, não sou digno de morrer como meu mestre. Então vira minha cruz de cabeça para baixo. E eu creio que Pedro estava ali celebrando: hoje eu vejo um mestre. Porque eles tinham em suas mentes em dar a sua vida por esse evangelho, por Cristo, por amor de Cristo. As pessoas eram jogadas nas arenas dos leões, os leões as comiam famílias inteiras. Mas eles não redavam o pé, eles não negavam a Jesus. E por quê? O que isso traz para mim e para você? Quando pensamos nisso, hoje nós pensamos o seguinte: Deus nos livra disto. Deus me livra disto. Se o evangelho é isso, eu não quero viver esse evangelho, eu não quero morrer por ele, eu não quero entregar a minha vida a ele. Para essas pessoas serem tão fiéis nos seus propósitos e para o evangelho ter se estendido com baita perseguição que sofreu e não conseguiram acabar com esse evangelho, é porque havia algo mais precioso do que uma simples igreja. Deixa eu te dizer, quando você passa por luta, você não pensa em desistir? Vocês acham que o povo daquele tempo pensava em desistir? Quantas vezes nós somos pegos falando em desistir? Eu vou te dizer uma coisa: nós não sabemos o que é eclésia, porque aquele povo viveu, sofreu muito mais do que eu e do que você, e eles nunca tiveram em suas mentes a desistência. Eles morriam por seus ideais. O que é tremendo é que eles não tinham a Bíblia, o livro Bíblia, né? Mesmo porque a história ainda estava sendo escrita. Eles tinham alguns manuscritos, principalmente a Torá, né? Que é o Pentateuco, mas eles não tinham a Bíblia. Em que eles se baseavam para serem tão fiéis? O que eles tinham? O que eles tinham em suas mentes e em seus corações? Pensa comigo. O que foi colocado no coração daquele povo para eles darem a vida por esse ideal? Aquilo que foi colocado no coração daquele povo precisa ser colocado dentro dos nossos corações também. Glória a Deus! Porque hoje, em nossos tempos, nós não conseguimos colocar nem Jesus dentro de nós, quanto mais dentro de alguém. Que eclésia é essa que nós falamos tanto, que nós pensamos tanto em desistir dela? Nós deveríamos nos alegrar quando as tribulações viessem. Nós deveríamos nos alegrar quando as coisas acontecessem contrárias à nossa vida.
Nós deveríamos nos alegrar não porque nós gostamos do sofrimento, não. Mas é porque quando nós vivemos por momentos difíceis, muitas vezes isso é provação de Deus na nossa vida para testar a nossa fé. E se Deus está testando a minha e a tua fé, oh glória, Senhor! Aí é momento da gente dar um glória, é momento da gente, de nós nos levantarmos de prostrações e dizer: Senhor, Satanás pensa que eu vou desistir, mas ele vai cansar de me ver adorando a ti. Louvado é o teu nome, Deus. Os momentos mais difíceis das nossas vidas precisam ser os momentos de mais adoração. Porque se entramos no deserto, oh glória a Deus, algo tremendo vai acontecer. Vitórias virão. Ninguém entra no deserto à toa. O que Jesus tinha em mente? Hein, pastor? O que Jesus tinha em mente? Quando ele diz: edificarei uma eclésia e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. O que ele tinha em mente? O que ele tinha em mente? O segredo do sucesso da igreja, escute bem isso. O segredo do sucesso da igreja está nessa palavra: eclésia. Vou te explicar o que é uma eclésia. A eclésia, ela não foi inventada por Jesus. Entende isso? A eclésia não foi inventada por Jesus. Esse nome eclésia já existia. Era algo que Jesus pegou e formou dentro de algo que existia. A eclésia, ela, na era de Jesus, ela já existia há 594 anos antes de Cristo, tá? E ela foi inventada pelos gregos. E depois, né, os romanos copiaram isso. E depois, o próprio Jesus copiou isso. Pasmem. Mas foi isso que aconteceu. Jesus pegou algo que já existia, como ele sempre fazia. Lembra das parábolas? Jesus as contava por demais, não é verdade? Jesus sempre contava muitas parábolas. E o que quer dizer, né? O que, quando Jesus começa a contar as parábolas, o que ele quer com isso? Alguém sabe? Isso. Ele quer pegar o natural que eu e você conhecemos para explicar o espiritual, as coisas do reino. Como nós não conhecíamos as coisas do reino, não é? Então ele pegava algo natural e explicava o espiritual. E era assim que os seus seguidores absolviam. Hoje é assim que nós também absolvemos e entendemos. E aí, nós vamos falar o ano todo sobre este tema: mover apostólico, um chamado ao sobrenatural. E hoje, o que eu estou ministrando para você é algo contado dentro de um livro que tem 16 capítulos, que nós passaremos para você o ano inteiro e o mês de janeiro inteiro
para que você possa absolver e entender o que será esse mover apostólico que já começou a acontecer no nosso ministério a partir deste momento. Porque a partir deste momento já estamos entregando as nossas primícias ao Senhor, sentados no nosso lugar dizendo: eu quero ser alimentado para o ano inteiro. Eu preciso ser fortalecido para viver como essa eclésia que o Senhor sonhou. Para mim entender essa mensagem e essa visão, que eu me surpreendi com ela, eu precisei ver um filme chamado Os 300. E eu vi este filme, e ele conta, não é? Ele não diz a palavra eclésia, ele está todo no português. E ele vai contar o que era uma eclésia. A eclésia, nada mais, nada menos, ela era o seguinte: uma assembleia. O que é uma assembleia? Uma reunião. Uma assembleia é uma reunião onde os líderes gregos, representantes das colinas e das polis gregas, se reuniam para resolverem a ação que teriam diante da ameaça de invasão dos persas. Vamos imaginar comigo, a eclésia naquela época era uma reunião onde estavam ali líderes que representavam cidades, que representavam lugares, e eles estavam ali reunidos, decidindo um futuro, decidindo o que iriam fazer numa guerra, decidindo quando o inimigo ameaçava. Eles se reuniam para decidir o que faria. Eles se reuniam para decidir se iriam invadir, se iriam conquistar, o que iriam fazer. Então a eclésia funcionava dessa forma. E eles eram tão fiéis que essas pessoas saíam de dentro, esses líderes saíam de dentro para contagiar o povo fora. E quando eles chegavam lá fora, eles conseguiam envolver aquele povo a lutar, a guerrear, a morrer pelos seus ideais. A eclésia pregava a liberdade. A liberdade a todo custo, nem que isso custe a minha vida. Nós seremos livres. Quanta gente correndo nas garras de Satanás, e a eclésia hoje não tem feito nada. Eu quero. Eles tinham em suas mentes que precisavam lutar contra os inimigos, mesmo que isso custasse a sua vida. Quantas vezes nós desistimos de lutar contra o inferno? Porque nos vemos morrendo, nos vemos enfadados. Quantas vezes desistimos? Hoje entender